Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. E hoje, aqui comigo, retornando aos trabalhos, o nosso querido Alexandre Almeida, popularmente conhecido como Alexandre Todinho. Seja bem-vindo, Alexandre, e que a gente possa retomar essa gravação, esse trabalho com muito amor e carinho. Obrigado, André, queridos ouvintes, vosso muita paz para todos. Amigos ouvintes, nós encerramos na última semana o estudo do capítulo 13, os milagres e as características dos milagres segundo o Evangelho, e hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 14, os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Esse primeiro item é natureza e propriedade dos fluidos. Então esse é um capítulo em que, muito importante do estudo da obra Gênese e da própria ciência espírita, que trata sobre a influência dos fluidos e a possibilidade de manipulação. O que os fluidos representam de um ponto de vista espiritual e material? Qual a importância de nós conhecermos as suas características, as suas propriedades? O que isso pode influenciar de positivo ou de negativo para mim? E no decorrer desse estudo, nós vamos ver a importância desse elemento e, acima de tudo, como o conhecimento sobre as suas características, as suas propriedades, a sua natureza, pode nos influenciar de uma maneira positiva e como também nós podemos evitar certos contratempos a partir desse conhecimento. Então, nós vamos fazer aqui inicialmente a leitura do pensamento de Kardec, já iniciando no item 1, e logo a seguir, como de praxe, nós vamos fazer os nossos comentários, sempre buscando fazer com que você, amigo ouvinte, internauta, possa ter uma compreensão. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com a rádio 3386-1400. Você pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento pelo telefone. Nós futuramente vamos disponibilizar também um e-mail para que você possa interagir conosco, fazer sugestões, críticas, tudo isso para facilitar aqui o nosso estudo. Então, diz Kardec, no item 1, a ciência deu a solução dos milagres que mais particularmente resultam do elemento material, seja explicando-os, seja demonstrando-lhes a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual tem uma participação preponderante não podem ser explicados apenas pelas leis da matéria, escapando às investigações da ciência. Esta é a razão por que eles têm, mais do que os outros fenômenos, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então aqui, Alexandre, amigos ouvintes, lembrando que nós, nos programas anteriores, estudamos sobre os milagres segundo o Evangelho e as suas características. Então Kardec, e a nossa compreensão daquele estudo, o raciocínio que Kardec traz para nós, é que os milagres, como a gente pensa na acepção da palavra, na sua etimologia, eles não existem. Há sempre uma explicação, seja pelas leis da natureza, seja pelas leis espirituais,
que vão explicar aquele fato, aquele acontecimento. E aqui Kardec, ele vai encerrar esse primeiro parágrafo falando justamente isso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então, Alexandre, ele já começa a dar um entendimento, uma pista aqui para nós sobre um dos objetivos, uma das características dos fluidos, ou seja, algo que para nós parece que não é tangível, que não tem uma propriedade material, mas que ele existe no universo espiritual, no mundo espiritual, no mundo material, e que através da sua aplicação, das suas características, que nós vamos explicar determinados fenômenos que a gente considera como maravilhoso, espetacular. Então a gente pode imaginar o seguinte, né, para a gente ter uma compreensão. Nós estamos imersos em um grande aquário em que em volta de nós os fluidos estão ali nos envolvendo. Estamos como se fosse um grande aquário, onde a água seria os fluidos e nós ali estaríamos envolvidos por esse fluido que são manipuláveis de acordo com a necessidade, né? Perfeitamente, André. Interessante ressaltarmos, queridos ouvintes, que nós estamos diante de uma obra bastante técnica. E dentro da proposta pedagógica por Kardec, ele aqui vem dar continuidade ao capítulo anterior. Como você colocou muito bem, nós refletimos acerca dos fenômenos e que esses fenômenos, na verdade, longe de ser algo sobrenatural, eles tinham resguardado, tem fundamentação científica, seja para explicar aqueles possíveis de ocorrerem, ou seja, para explicar a impossibilidade de tais ou quais fenômenos. E aqui, como você colocou muito bem, Kardec vem abrindo uma nova linha de raciocínio, mostrando o seguinte: bom, dentro dessa ordem de fenômenos que nós já compreendemos que não são sobrenaturais, nós temos aqueles de que a ciência pode atestar. Sim, ocorre, é possível, e só ocorre, e só é possível por isto, aquilo outro. Mas tem aquela ordem de fenômenos e que a ciência tradicional, como Kardec usa o termo, a ciência propriamente dita, a ciência material, foge ao alcance. E aí nós vamos ter, nesse estudo acerca dos fluidos, a explicação do porquê a ciência tem, pelo menos temporariamente, o seu limite, ou seja, onde nós vamos concluir uma observação e onde nós vamos iniciar uma segunda etapa. Então vai ser agora estudando, conhecendo o que é o fluido, né? A sua origem, do Sim. que ele é capaz, as suas propriedades, que nós vamos então compreender que existe fenômeno de uma outra ordem, que é o que ele vem chamar, mais adiante nós vamos debater aqui, sobre o fenômeno espiritual. Então vai ser interessante nós distinguirmos essa questão para a compreensão do ouvinte, do internauta. E é importante, né, Alexandre, até uma característica de ortografia, que às vezes as pessoas utilizam a expressão fluido. E o fluido, na verdade, ele tem a ver com aquilo que escorre, né? E o fluido, não. Então, fluido é uma coisa e o fluido é outra. Porque às vezes a gente utiliza o fluido cósmico universal. E são coisas distantes, são elementos, matérias diferentes. Fluido é aquilo que escorre, que tem a ver com água. E o fluido não, é esse elemento que nós estamos propriamente estudando aqui. Kardec, aqui já no item 2, ele vem falar justamente do fluido cósmico universal. E diz o seguinte, né? Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza.
o que nós podemos entender como o que é o fluido cósmico universal? Que matéria é essa? E Kardec vai dizer aqui que essa matéria elementar primitiva, o que seria o fluido cósmico universal? Seria interessante, se você me permite, André, porque às vezes algumas expressões, elas parecem, se apresentam de forma muito técnica. Então, esmiuçar a matéria elementar primitiva seria tratarmos de regra básica, não é isso? Então, a regra básica, dentro do que você propôs, se me permite uma singela analogia. Imaginemos que nós estamos numa grande cozinha e que nós vamos, de repente, produzir inúmeras receitas. Sim. Mas todas essas receitas, tudo aquilo que nós vamos produzir, entre doces e salgados, que a nossa criatividade e a nossa capacidade permitir, elas serão oriundas de um ingrediente básico. Esse ingrediente básico, uma vez manipulado, se transformará num segundo elemento, num terceiro, num quarto. E quanto mais essa criatividade, né, desse chefe, né, puder manipular e utilizar, ele vai criando, repito aos ouvintes, estamos aqui fazendo uma pobre analogia para simbolizar aquilo que, em proporções macro, é o que o tema nos propõe. Porque a gente não tem condições realmente de trazer um exemplo que seja assim mais apropriado. Próximo, né? A gente pode imaginar o seguinte, numa confeitaria, numa padaria, que a farinha, via de regra, vai ser aquele elemento base para todos ali os pães, os bolos. Então, todos as receitas, ele vai utilizar a farinha misturado com alguma outra coisa para poder fazer aquele alimento, correto? Então a gente pode entender que o fluido cósmico universal é aquele elemento em que tudo que a gente possa imaginar tem a sua origem, tem a sua causa no fluido cósmico universal, né? Então ele é a matéria elementar primitiva básica de tudo que a gente possa imaginar, é isso? Perfeitamente. E à medida em que a providência divina, né, utilizou-se desse elemento, tudo que nós conhecemos, em tudo que estamos atuando, como os espíritos colocaram, né, uma frase muito interessante que, a princípio, lida assim, ou refletida como uma frase solta, confunde, tudo está em tudo. Dentro dessa reflexão que estamos fazendo, ela já fica mais clara. Na verdade, todos os elementos, tudo que está à nossa volta, tem como um elemento base esse fluido cósmico universal. Então, temos dentro de todos esses produtos, do seu exemplo da padaria, nós vamos poder dizer que eles estão interligados de alguma forma por conta da matéria que os constitui. Lembrando que, neste caso, existe uma matéria primitiva, base, elementar. Que é o fluido cósmico universal. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando a obra Gênese no programa Luz na Penumbra. E hoje, aqui comigo, André Monteiro e também o Alexandre Almeida, estudando o capítulo 14. Nós estamos aqui no item 2. E, Alexandre, o fluido cósmico universal, ele é matéria... Qual é a composição? O Kardec, ele vai dizer no Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem a Kardec, que existe aquela divisão, aquela tríade, né? Deus, matéria e espírito. Não necessariamente, lógico, Deus no topo da cadeia, mas espírito e matéria. O fluido, ele seria o quê? O fluido é Deus? Ele é matéria? Ele é espírito? Como é que a gente pode fazer essa classificação do fluido cósmico universal? Bom, essa questão bem analisada no Livro dos Espíritos, a questão 27, nós vimos que, você colocou bem, Deus
no primeiro momento, né? A gente vai sair do complexo pro simples, né? Deus a gente já sabe que ele não é. Exatamente. Então, como sendo um elemento da criação, dentro da terminologia daquilo que classicamente chamamos de matéria, para o encarnado, imperceptível, mas creio que o termo incorpóreo seria o mais adequado. Ou seja, uma matéria, né, dentro do contexto espiritual, porém não perceptível aos sentidos do ser que está encarnado, mas justamente por ser essa base, esse princípio elementar, creio não ser adequado descaracterizá-lo como uma matéria, uma vez que tudo está em tudo, sendo ele um elemento básico, o termo incorpóreo me parece ser o mais adequado. É uma matéria, é um elemento etéreo, né? Gasoso, é como o oxigênio. O oxigênio a gente não consegue perceber os nossos sentidos, mas ele é matéria. O fluido cósmico universal, ele segue essa mesma linha de raciocínio, né? Perfeito. Ou seja, o espírito, ele não tem inteligência própria, ele é manipulável de acordo com a inteligência dos espíritos. Então a gente chega à conclusão em que ele realmente é matéria, conforme você bem colocou. Na verdade, ele vai ser essa matéria principal, né? Ele é o princípio material. Tudo que a gente possa imaginar, a organização do corpo humano, tudo que a gente possa imaginar de matéria tem como matriz o fluido cósmico. Utilizaste universal. Um termo ímpar, como matriz. É a matriz, né? De modo que, para que o espírito possa interagir, tem uma questão no livro dos espíritos em que os espíritos colocaram muito bem a Kardec, né? Que para interagir na matéria é necessário se revestir dela. E esse mundo material, que mais tradicionalmente nós chamamos, né, que estamos no mundo material, estamos encarnados, ele é, na verdade, uma corporificação dessa matéria mais sutil, quintessenciada, mas que não deixa de ser a matéria, uma vez que é a base da existência de tudo e de todos. O Palhano Júnior, em seu dicionário, em que ele traz algumas na verdade, o Palhano Júnior ele fez um dicionário em que ele traz essas expressões espíritas, né, da ciência espírita, e vem dando significado para nós. Então ele vai dizer que fluido é substância de fluência fácil, espontânea, como os líquidos e gases, que flácidos e frouxos tomam a forma do recipiente em que estão colocados e que podem escapar de modo volátil nas condições normais de temperatura e pressão. Ele diz que é uma substância de fluência fácil, espontânea, como os líquidos e os gases. Está se apresentando de uma maneira tão natural que a gente não consegue perceber o seu início e o seu fim. Na verdade, essa substância vaporosa, gasosa, que a gente não tem condições de entender. E ele diz mais, né, que em espiritismo o fluido é a substância primária do universo, designado fluido cósmico universal. A gente chama de FCU, né, faz essa abreviatura. Aquilo que conhecemos como fluido cósmico universal será o que estamos chamando de fluido. E aí ele faz essa compreensão para nós, demonstrando e dando uma compreensão, um significado que vem realmente coincidir com tudo isso que nós estamos colocando aqui, que ele é matéria. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Fluido é matéria. E essa matéria, fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal ele vai tendo as suas derivações, depois a gente vai entender mais à frente também. O fluido cósmico universal, ele é essa matéria principal, e dali vão se desenvolver também, se derivar outros tipos de fluidos, de matérias que a gente vai também compreender mais à frente,
que vão ser utilizadas aí nas manifestações espíritas, nos fenômenos e até também nos processos de cura. Mas num primeiro momento a gente vai entender isso. Fluido cósmico universal é a matéria elementar, é a matéria primeira que dá origem a tudo que a gente possa imaginar que é matéria. Não se confunde nem com Deus e nem com o espírito. É uma outra propriedade. Provém de Deus e é manipulável pelos espíritos. E a gente vai compreender mais à frente qual a sua utilidade. O que vai acrescentar em nossa vida esse estudo, conhecimento dessas características, dessas propriedades, para nos ajudar a gente caminhar com mais lucidez nessa nossa estrada da evolução. Kardec, ele diz aqui no item 2, continua, né? Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque eles se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, pertencem às atribuições do espiritismo. Porém, como na vida espiritual e a vida corporal estão em incessante contato, muitas vezes os fenômenos dessas duas categorias ocorrem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem pode perceber apenas os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que pertencem a um domínio exclusivo da vida espiritual escapam os sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. É interessante essa colocação aqui, né, Alexandre? Porém, como a vida espiritual e a vida corporal estão em incessante contato, muitas vezes os fenômenos dessas duas categorias ocorrem simultaneamente. E é aí que a gente vai começar a dar importância para saber realmente o interesse desse estudo, dessa manipulação, desse envolvimento com os fluidos, porque Kardec ele já dá aqui um alerta para a gente. Há um contato incessante entre matéria e espírito, mundo material e mundo espiritual, e esse fluido ele está ali em contato, sendo manipulado por essas duas dimensões, tanto a material e tanto a espiritual. Você colocou bem, André, se você me permite, como linha de raciocínio, você colocou ainda há pouco a importância da compreensão deste tema. Sim. Vejamos, nós estamos... a criatura na condição de espírita ou não, mas, por exemplo, muito comum nas casas espíritas, muitas das vezes um palestrante ou durante um estudo alguém faz o seguinte comentário, muito comum, né, no meio espírita: os amigos espirituais vão manipular os fluidos. Então a criatura para e reflete, bom, mas eu sei que tem um passe e eu ouço falar em manipulação de fluidos, mas aí fica aquela pergunta, o que é isso? Como que se processa? Eu estou vendo esse fluido. Exatamente, como que isso se processa? Então é interessante a compreensão do que seja, das suas características, das suas propriedades, de modo a compreender o fenômeno do qual nós estamos sujeitos, estamos participando. Sim. E quando você coloca que o fenômeno ocorre simultaneamente, então há necessidade dentro desse universo espiritual e material que haja um elemento que faça essa ligação. Um intermediário. Então, essa é a proposta divina, de que este elemento seja justamente o condutor, aquele que vai possibilitar que essas duas esferas possam interagir. Muito bem, mas nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro programa de hoje. Nós vamos continuar na semana que vem a aprofundar o pensamento aqui do Alexandre, essa ideia. E, amigos ouvintes, nós desejamos a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, amados internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos nosso estudo desta obra. Estamos na primeira parte, no capítulo 10º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Já vimos como ele usou, mais uma vez neste capítulo, a pastoral do cardeal arcebispo Gusset de Reims, e esse texto transcrito aqui, que nós já comentamos, mas que agora Kardec vai fazer o contraponto com linhas argumentativas próprias da doutrina espírita, evidentemente contrapondo-se teologicamente a essas observações de que foi portador o cardeal arcebispo Gusset. Então, nós estamos reiniciando o nosso estudo desta parte no capítulo 10º, item 6, mais uma vez contando para a nossa alegria, com a presença, com o estudo, com as considerações lúcidas e generosas do nosso querido amigo, nosso querido irmão Humberto Azarite, que está aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Humberto, e que participa também de outros programas da Rádio Rio de Janeiro. Olá, Nádia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Olá, ouvintes, é um prazer mais uma vez. Estamos estudando aqui essa obra magnífica que é o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso. Então, aqui no item 6, depois dessas considerações que o Kardec faz de uma forma geral, depois da transcrição que faz da pastoral, ele novamente retoma a linha de raciocínio sobre anjos e demônios. Nós já estudamos isso em capítulos anteriores, mas aqui, didaticamente, o nosso professor Rivail, Kardec, ele retoma isso e nos fala sobre as categorias dos anjos e de onde surgiram, como é que surgiram os demônios. No programa passado, no final, a gente estava falando também que Kardec vai adquirir aqui uma hipótese. Então, ele vai supor que isso tudo seja verdadeiro. E aqui a gente vê o cientista, né, Kardec, porque ao criar o método científico. Então, ele cria uma hipótese, tem a experimentação, a análise, e depois tem a tese, que é a comprovação. Mas a ideia de Kardec aqui é chegar a não chegar à tese. Em matemática, a gente, quando quer provar que uma coisa não é verdadeira, a gente prova por absurdo. Então, a gente supõe que é verdade e chega no absurdo. E é isso que Kardec vai trabalhar. Então, ele fala o seguinte: nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra, e nesta se encontram os anjos guardiães encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impelir os homens para a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e o fato das manifestações ostensivas, porque se é soberanamente justo e bom, lhes teria concedido o imenso poder de que gozam, deixado
uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem. Admitamos que Deus haja dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus, o que seria já um favor exorbitante em proveito destes últimos. O homem, pelo menos, estaria livre para escolher, mas dar-lhes o monopólio das tentações com a faculdade de simular o bem, de se equivocar para seduzir mais seguramente, seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, à sua inexperiência, à sua boa-fé. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Pois é, que texto cristalino, que raciocínio primoroso do nosso codificador, não é? E aqui ele fala muito dessa revolta, né? Aquela história, né, de que um dos anjos, depois de conhecer os segredos de Deus, teria se revoltado, né? E esse anjo de nome Lúcifer, e aí tinha sido expulso, né, condenado a fazer os maus a pessoas. E a gente vê o nome Lúcifer, um nome tão pesado, príncipe das trevas, mas se a gente for ver o significado de Lúcifer, Luce significa luz. Fer, condutor, então era o condutor da luz. Antigamente na França tinha os carros, né, que traziam as águas quentes, eram chamados de chauffeur, que é água quente. A gente tem Christopher, quer dizer, carregador do Cristo, né? São Cristóvão carregou o Cristo, né? É engraçado o Raul Teixeira, de uma palestra, ele brinca com isso. Seria um nome tão bonito de dar alguém Lúcifer. Não, mas preferem chamar de Bruno, que é sombrio, né? Mas Lúcifer, mas hoje em dia, né, com a imagem que tem esse nome, seria carregar, já seria um bullying eterno, né, de tudo isso. Então ele faz esses questionamentos, né, como é que só os demônios têm então vez, né, como é que eles podem induzir aos homens ao erro, né, os homens indefesos, se não dão pelo menos a mesma proporção para os anjos, né, para praticar o bem. Ele levanta esses questionamentos. Pois é, e você veja que coisa mais irracional. Se Deus permitiu isto acontecendo, então ele se deixou ficar menor. Seria ingênuo de Deus, né? Ele se deixou ficar menor, porque aí ele passou a admitir que Lúcifer, que um dos seus anjos, que supõe-se toda a criação divina é perfeita, então essa criação não era perfeita. Porque Deus se enganou. E aí permitiu-se uma rebelião, essa revolta, e o outro se autoproclamou também uma espécie de Deus, só que das trevas, das sombras, né? Que ele acontece ser até chamado príncipe das trevas. Então ele está no meio da nobreza cósmica. E com igualdade de forças. Igualdade de forças, né? Aliás, o inferno cristão e o inferno pagão, se nós compararmos, e fazemos isso aqui num dos capítulos iniciais, o inferno pagão é menos mal, menos perverso do que o inferno cristão. Então, a psicologia trata isso como uma projeção do homem sobre Deus, e toda essa, digamos, essa trama, né, esse enredo, como hoje se costuma dizer, esta narrativa, né, está engendrada nos comportamentos humanos, está espelhando o que fazem os homens nas nossas fraquezas. Né? Nós nos revoltamos, nós nos autoproclamamos muito bons, nós seduzimos o outro, enganamos o outro, nosso irmão. Agora, isso colocado na nossa esfera ainda faz sentido porque é real, né? No nosso atual estágio evolutivo. Mas admitir que Deus fez isso e patrocinou isso já é uma grande distância, não é isso? A gente já vai contra, né, o que Kardec fala lá, os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos as virtudes de Deus, algumas, né, soberanamente justo e bom. Como é que Deus seria ingênuo, né, de criar uma criatura que fosse se revoltar contra ele mesmo, aplicar um
um golpe, né? Então, e é o que Kardec fala, são questionamentos muito pueris, mas que a humanidade, àquela época, né, ainda não conseguia questionar, entender isso e apenas aceitava. Então era realmente o dogma, até que um ponto que se começaram a questionar, e a igreja sem respostas, e aí tentava apenas retaliar o espiritismo. Exatamente. Nós estamos na Rádio Rio de Janeiro e você está conosco no programa Luz na Penumbra, estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E nós estamos aqui estudando esta obra, eu, Nádia do Couto Vale, recebendo o nosso irmão, nosso convidado querido, Humberto Azarite, que está partilhando conosco os seus conhecimentos. Então, seguindo. Então, se Deus tem todos esses atributos, justamente esta situação engendrada, chamada queda dos anjos, né? Isso. Ou anjos caídos ou anjos decaídos, isso labora contra o conceito de Deus e dos seus atributos, não é isso? Que é o que Kardec coloca aqui, que fere a razão, porque seria admitir uma parcialidade de Deus em proveito do mal. Quer dizer, aí Deus, soberana justiça, Deus é amor na definição de João, Jesus sempre se reportando ao Pai do céu, né, ao Pai celestial, então ele patrocinando o mal. É inconcebível que esse raciocínio tenha frutificado, não é? Já não bastasse o Deus vindo lá da época de Moisés, um Deus das guerras, um Deus antropomórfico, e ainda mais agora que se aproveita, né, parcial em detrimento do mal, né? Então, e isso foi causando uma inquietação na sociedade, né, que a cada vez que surgia o questionamento, a igreja não obtinha respostas, né, e isso cada vez gerava a incredulidade. Então, um grande número de pessoas passaram a, como se diz, né, um pensador, mataram Deus. Mataram Deus, né? Por quê? O pensador, você deve estar se referindo ao Nietzsche, né? Isso. Ele disse, Deus está morto, né? Mas esse Deus antropomórfico, etc. Aliás, há um caso interessante, dizem, né? Eu não tenho essa comprovação, mas dizem, corre uma história de que lá no metrô de Nova York, que é um dos mais visitados, mais populosos do mundo, né? Um dia alguém escreveu assim lá em uma parede do metrô: Deus está morto. Assinado Nietzsche, um filósofo, né, que realmente trabalhou essa ideia. E no dia seguinte apareceu uma outra frase ao lado: Nietzsche está morto. Assinado Deus. Fica assim uma coisa interessante, engraçada até, mas é para justificar. O homem não tem nenhum poder para declarar isso, ainda que filosoficamente ele queira elaborar isso como um adepto do ateísmo, ou então, como Nietzsche colocou, que era uma reação ao Deus antropomórfico, a esse Deus criado, né? Um Deus fantasia, digamos assim. Que tinha ciúme, a gente vê lá no antigo, Deus ciumento. Deus ciumento, guerreiro, vingativo, né? Então, essa é uma questão que labora contra a razão, né? Mas, à época, você lembra que era tudo dogmático na teologia vigente. Então as pessoas, aí sim, tinham uma religião cômoda, né? Porque aí elas não precisavam pensar. Alguém já pensou tudo por nós, então nós só repetimos isso e seguimos, né? Então as pessoas passavam a ter medo de pensar e consideravam que um pensamento que divergisse, ainda que pouco, dessa linha que tinha que ser seguida dogmaticamente, era uma heresia.
E eram mal vistas, né? Exatamente. Muitas diziam, ela deve estar possuída pelo demônio. Era o medo de pensar, não é isso? Tinha aquele filme Em Nome das Rosas, né? Exatamente. Expressa muito isso, do não Humberto ter Eco. acesso. Humberto Eco. É um filme esplêndido, né? Um sim. livro esplêndido mesmo. Então supor-se que da parte de Deus houvesse esse abuso de confiança, e é uma fé. O que você comenta disso e da razão que está aí em pauta? Porque tudo isso que a gente questionou, como é que, se Deus é soberanamente justo e bom, né, como é que ele vai criar um ser, né, que vai se revoltar contra ele mesmo, né? Quer dizer, Deus seria fraco a esse ponto, e muitas vezes que aí fere, é só pensarmos, usarmos a razão para a gente perceber, e é isso que Kardec está falando, como é que Deus vai ser parcial, porque se Deus é parcial, se nossos pais não foram parciais na nossa educação, se Deus é acima disso, como é que ele seria? E talvez isso é o que a psicologia fala muito isso, a gente projetar no outro. E é como se a gente justificasse o nosso... se Deus ele tem ciúme, se ele é parcial, então eu posso ser. Certamente. E aí a gente fica nessa zona de conforto. Sim, claro. Então está justificado. Né? Nós não precisamos nos modificar, porque estamos na mesma linha, no mesmo perfil que Deus tem. É uma coisa verdadeiramente absurda. Bem, então, essa é uma questão que a razão não avaliza, né, que a lógica não avaliza, posto que tudo isso se contrapõe à natureza, origem, comportamento e atributos de Deus. Kardec, então, nos convida aqui no final do item 6. Vejamos os fatos. Então vamos lá, vamos ver os fatos. Então ele agora vai para a parte dos argumentos. Dos argumentos. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda, a mais, astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim, compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los. Mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-los a Deus e ao bem, que é a armadilha do próprio bem nesse raciocínio, né? Então vamos lá. Se já foram anjos, e anjos eram já espíritos em categoria superior, como é que eles decaíram, hein, Humberto? Isso vai contra todo o postulado espírita. Se a gente lembrar da escala espírita, os espíritos puros, né, são aqueles que chegaram ao último estágio, né, que atingiram o grau da perfeição acessível aos espíritos, não a perfeição divina. E a doutrina espírita fala todo o tempo que o espírito não retrograda, né? Como é que alguém que tem todas essas conquistas chega lá em cima, aí de repente cai vertiginosamente? Então esse é um dos questionamentos que Kardec faz aqui, que já é de se fazer. Humberto, você é professor de matemática. Sim. Aqui está dito que eles têm todas as faculdades dos anjos em grau máximo, no grau mais elevado. E eles têm também a sua negação, que são astúcia, ardil, artifício, também tudo em grau mais elevado. Do ponto de vista matemático, isso faz sentido? Você ter uma coisa e o oposto também em grau... Não pode, né? Isso é algo extremamente contraditório. Isso dá zero. Dá zero, Isso dá zero, né? Seria o absurdo matemático. O absurdo matemático, pois é. Então você veja que coisa interessante... É isso. E Aristóteles
o nosso querido filósofo, já disse, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, aplica-se aqui não só o raciocínio matemático, como o raciocínio filosófico aristotélico. Então, você veja como essas criaturas que forjaram esses documentos, que tinham conhecimento filosófico, portanto, raciocínio filosófico, e, evidentemente, também conheciam matemática, porque os religiosos, católicos principalmente, sempre foram muito cultos. E a matemática, antigamente, era muito atrelada à filosofia. Muito atrelada à filosofia, não é isso? Então, você veja que isso aqui é zero, né? Tudo, um grau máximo é zero. Kardec até concorda no sentido de que há espíritos que tentam nos induzir o mal, né, que usam de toda a sua inteligência para o mal, mas discorda completamente dessa visão da igreja, né, de que são espíritos criados à parte da humanidade que têm todas essas habilidades e que regrediram. Na realidade, são espíritos que têm a inteligência, mas voltados ao mal, mas são espíritos ainda inferiores. Que um dia se tornarão anjos. Exatamente. Nós vemos isso exemplificado nas obras de André Luiz, não é isso? Sim. Você, em um dos nossos programas, você lembrou a obra Libertação, psicografia do Chico Xavier, e citou o protagonismo principal do espírito Gregório, que foi Papa. Isso. Não é isso? E essa obra é uma obra extraordinariamente bem estruturada, né? Porque a sua arquitetura mostra a transição do mal para o bem nos espíritos. É uma obra fantástica do ponto de vista da sua arquitetura, não é? Não só do ponto de vista estilístico, mas do ponto de vista filosófico, de como o ser, nos mecanismos do ser que transita do mal no qual estava encharcado havia séculos para o despertamento da consciência. É uma obra extraordinária do nosso querido André Luiz. Com certeza, a participação da Matilde, né? É fantástica. Eu não vou falar muito, que aí ver se tem ouvinte que agora vai... Spoiler? Não, mas podemos falar um pouquinho, né? O encontro dela, ele que já estava entediado do mal. Né? Então, isso fez com que a mãe, né, fora a mãe dele encarnada, pudesse se aproximar mais. A gente vê a misericórdia divina, porque por mais que aquele espírito esteja voltado ao mal, há sempre alguém que o ama, né? Que representa então, o amor ali que representa o amor. Ninguém está deserdado, ninguém está abandonado. E aí o encontro dele com a mãe é emocionante, né? Intermediado pelo Gúbio, que é o mentor do André Luiz nesse trabalho, juntamente com o André Luiz. Então a narrativa, inclusive já tive a oportunidade de fazer o Gúbio numa peça na Casa Espírita, né? Então foi bem emocionante, a gente precisou estudar bastante essa obra, que é muito enriquecedora. Exatamente. E lembrando que a Matilde, como mãe, né, em outra encarnação desse espírito, ficou ali sem interferir na sua liberdade. Respeitando o livre-arbítrio. Ficou durante 150 anos aguardando a brecha daquele espírito para o despertamento. É uma obra muito emocionante, né? Muito emocionante. Então, nós vemos essa transição nessa obra do André Luiz. Ainda há pouco, nós citávamos o perfil dos dois infernos, lembra? Sim, do pagão do pagão e do cristão. Você veja que aqui no cristão, os anjos decaídos, ou os demônios, eles buscam os homens de bem para seduzi-los e levá-los para ficarem lá jogados naqueles tonéis de óleo fervendo, e os demônios lá se comprazendo, se sentindo felizes com os forcados para torturarem aqueles homens de bem, não é isso? Então, é uma concepção completamente divorciada do entendimento do que seja a elevação de Deus, a natureza de Deus e o amor de Deus.
Até concebendo o homem de bem, né? Que Kardec fala, né? Já todas aquelas conquistas, como é que vão se deixar levar? Levar por isso. Isso. Exatamente. Pois é, mas levando aqui os nossos raciocínios, nós chegamos ao final de mais um encontro muito feliz que tivemos com você, Humberto. Muito obrigada por estar conosco, estudando essa obra, trazendo o fruto dos seus estudos, das suas leituras aprofundadas das obras de Kardec e dos nossos mentores, de André Luiz, você acabou de mencionar. Muito obrigada, foi um enriquecimento para nós. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de trabalho aqui na Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada, Humberto Azarete. Obrigado, Nádia. Eu que agradeço essa oportunidade ímpar, né, na minha vida de ter participado do programa Luz da Penumbra, com uma pessoa como você que muito contribui para a doutrina e esse esclarecimento que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, querido. Deus te abençoe. Deus abençoe também você, amigo ouvinte, amigo internauta, amiga internauta, por ter estado conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz e luz às nossas mentes e corações hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.